Bom dia, pessoal, é o André aqui da Rádio Terra AM 1330. Daqui a pouquinho ao meio-dia entra no ar o programa Roda de Amigos, com destaques incríveis para este sábado. Edson Bertoldo, qual o destaque de hoje, meu irmão? Hoje nós vamos falar da campanha salarial 2017-2018, que ainda temos muito trabalho para fazer e muitas convenções para fechar. Lá do meu lado direito aqui está ele, o Tadeu Moraes, o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e região, também de Mogi, toda a região, trabalha pra caramba. E o destaque de hoje, meu irmão, olha para ali. Destaques são vários, mas também nós estamos em campanha salarial, os metalúrgicos de todo o estado, tanto da Força Sindical quanto da CUT. E é um momento importante para os trabalhadores e é um momento de a gente juntar forças e enfrentar a situação que foi criada pelo capitalismo. Muito bem, você pode acompanhar tudo isso nas redes sociais, no Facebook, você pode acompanhar também no WhatsApp, no site, no canal, claro, 1330, todo sábado ao meio-dia, aqui na rádio que é a Casa da Música Sertaneja, a Rádio Terra. Um abraço e um beijo no coração. Espaço Sindical, tratando de temas ligados a várias categorias e de inteira importância para os trabalhadores. Agora na Rádio Terra, Espaço Sindical. Vai pegar fogo o negócio aqui hoje, hein, Morato? O negócio hoje vai esquentar. Do meu lado esquerdo do ringue, Edson Bertoldo, diretor de políticas sindicais do Sindicato dos Comerciários de Osasco e região, hein? Edson Bertoldo, nosso boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. Vamos hoje aqui para mais um programa memorável nessa tarde de sábado, chuvosa aqui em Osasco. Temperatura na casa dos 17 graus. Diz a Maju que vai chegar aos 25 graus, mas eu acho difícil, né, Paulo Morato? Vamos juntinhos. Tadeu Moraes, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e região. Muito boa tarde, meu irmão. Boa tarde, ouvintes da Rádio Terra. Boa tarde, André. Boa tarde, Paulo Morato, Zé Elias de Góes, o Ele Cristiano, Samuel, todos os ouvintes e o nosso amigo Márcio. E o nosso amigo aqui, o Edson, companheiro sindicalista. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Não, tranquilo. Vamos esquentar as canecas ou não vamos? Vamos que vamos. Paulo Morato, carimba aí, a gente já vai com uma pergunta para começar com o nosso querido amigo Edson Bertoldo. Programa Roda de Amigos. Estamos apresentando Espaço Sindical. Edson Bertoldo, fala para os ouvintes aqui da Rádio Terra, fala para os ouvintes das redes sociais, do nosso WhatsApp, do 966146757, sobre as negociações da campanha salarial 2017. Ô André, hoje Tadeu Moraes está aí, né? Tem que direcionar um pouco para ele, já começa daqui comigo. Daqui a pouquinho. Ele é o cara que fecha o show, né? Calma, ainda tem uma visita surpresa que está ali nos bastidores. No camarim. No camarim. Bom, quero dizer para vocês, ouvintes, que é a mesma tendência do sábado passado, a gente continua ainda fechando algumas convenções coletivas. Entre elas, essa semana é a convenção dos açougues, né? Mas eu quero deixar bem claro para vocês, e vou voltar a repetir o que eu estou informando a toda a categoria. Nós estamos num cenário de reforma trabalhista que nós, trabalhadores, estamos numa condição desfavorável. A partir de 11 de novembro, vai começar a entrar a questão das homologações, a reforma sim vai começar a andar. E hoje, qualquer sindicato que tenha mínimo de responsabilidade e avaliando a questão do negociado versus legislado, o que seria isso aí para você entender mais simples? É que a nossa convenção vai ter o poder acima da CLT. Então a nossa convenção, as convenções que nós fechamos, os comerciários de Osasco, tem muitos benefícios que a gente não podia perder nessa altura do jogo. Então, com muita sabedoria e respeito, a gente manteve todas aquelas cláusulas que você é beneficiado por um ano. Então você está assegurado por um ano, conforme está aí já proposto na reforma trabalhista. Aí hoje, a gente vê muita questão do índice. O índice está baixo, o índice, por quê? Porque o comerciário acostumou ter ganho real. Então a gente tinha, em outro cenário político favorável, condições de ir para a mesa e brigar com o patrão, no bom sentido, de dar o aumento em NPC, mas o aumento real, né? E hoje, com essa condição que o nosso time está com 2 a menos, pegando a reforma trabalhista, a gente foi para não perder. E a gente não perdeu o jogo. A gente está empatando o jogo, né?
certo que o índice ele influencia muito na vida do trabalhador no dia a dia, porque é um ganho no salário dele, mas é das condições que nós estamos com 2 jogadores a menos em campo, a gente conseguiu uma vitória. Eu acho que a gente agora tem que fazer uma leitura, toda a nossa categoria comerciária, assim como as outras categorias, que daqui a pouco vão falar aqui, como metalúrgico, como vigilantes, como concessionárias, e ver o cenário do ano que vem e colocar os nossos representantes dentro do Congresso Nacional, que esse Congresso Nacional que está aí hoje não nos atende. A nossa bancada lá tem no máximo 100 a 120 votos pró-trabalhadores. O restante é composto de bancada de empresários, dos banqueiros, do pessoal das terras, da bala, da Bíblia, enfim. Assim, eu peço para vocês compreensão nesse momento. Vamos agora fortalecer o sindicato. É mais importante agora a gente estar na luta e parar de ficar reclamando, sentado no sofá e vendo a televisão, porque a televisão não vai trazer aquilo que é útil para você, trabalhador e trabalhadora. Muito bem, 12h06. Essa foi uma semana, inclusive, diferente aqui para a capital paulista. Tivemos na semana a visita aqui do presidente Michel Temer. Ele entregou 230 ambulâncias para trabalhos do SAMU, né, que é aquele serviço de assistência médica, ambulatorial, enfim. As ambulâncias foram entregues e nesse mesmo dia houve manifestação logo próximo, bem na entrada onde o presidente Temer estava. Ele saiu pela esquerda, como sempre, né? O não, famoso saiu pela esquerda. Saiu pela esquerda e sumiu do mapa. Houve também manifestação, gente, só para concluir o assunto de manifesto, houve manifestação também, greve por conta dos Correios. 80% do contingente do Correio entrou em greve, 20% trabalhou, mas hoje cedinho, Márcio, eu obtive uma informação no próprio carteiro, lá no bairro da Moca, que eu estive hoje cedo no bairro da Moca, e o carteiro falou que já voltou, já normalizou, mas o Correios continua, como sempre, sucateado. Acredito que não só o Correios, né? Mas como várias instituições que estão tentando. Bom, mudando o assunto aqui de pato para ganso, 12h08, vamos tocar uma música, vamos seguir com a entrevista, Márcio. Vamos seguir? O Tadeu Moraes está aqui, ele é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi, região. Ótima tarde, seja bem-vindo, Tadeu, ao Roda de Amigos. Obrigado. Trabalho em São Paulo, sou metalúrgico de São Paulo, mas moro em Carapicuíba. Minha Carapicuíba. Nossa, Carapicuíba. Morei na Coab. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um comentário aqui em cima da greve dos Correios, né? Até porque eu fui carteiro, fui auxiliar de serviço postal. E depois fui carteiro. Participei ativamente das 2 greves históricas do Correio, de 85, 86. Fui demitido na época também. Então, estou com processo pedindo, porque eu não poderia ser demitido na época. Não só eu, mas os companheiros, né? Nós tínhamos estabilidade e o grupo ganhou no Supremo e eu também estou lá no Ministério da Justiça. Foram quantos? Foram muitos. Na verdade, nós começamos todo esse processo na igreja da Nossa Senhora da Lapa, no fundo lá, né? Escondido, porque na época era ditadura militar, né? E um grupo de trabalhadores se reuniu e acabou. Nós montamos aquela greve de 3 dias e depois fizemos uma associação, depois montamos o estatuto e criamos um sindicato. Na época, o Sarney assumiu a presidência da República com a morte do Tancredo Neves. E aí o Antônio Carlos Magalhães, do tal do ACM, foi ministro das Comunicações, aí falou na época assim, ó... Toninho do Diabo. Não negocio com grevista. Então, tudo aquilo que a gente tinha negociado foi por água abaixo. Aí nós fomos obrigados a fazer uma greve de 28 dias, foi aí toda a história. E na minha época foi criado o Postales, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios, né? E eu queria falar sobre isso aqui, porque durante a semana agora que passou, eu estava ouvindo um jornal de uma rádio, e o âncora que é um capitalista, defende o capitalismo, estava criticando os funcionários, os carteiros. Os funcionários. Quem já se viu, a empresa está falindo e vocês fazendo greve, aí é porque na hora não dá acesso para você ligar. Tem como você até falar, porque eu estava dirigindo, mas é claro, o sangue ferve em cima de você. E aí eu ia falar assim, mas não foram os carteiros, funcionários dos Correios, manipulantes, auxiliares de serviços postais que quebraram o Correio, Não foi os trabalhadores que quebrou o Correio, não foram os trabalhadores que acabou com o fundo de pensão. Ou seja, na opinião desse cara que representa o capitalismo, não vou nem dizer o nome aqui,
trabalhador tem que ser escravo, você tem que trabalhar de graça, ou seja, voltar na época do feudalismo. Na época, né, onde você trabalhava só para comer. Então, assim, eu fiquei muito indignado com essa... Mas os Correios estão quebrando e vai fazer horas. Eles estão fazendo greve, e a greve é um instrumento dos trabalhadores porque não tem negociação. Né? Não tem negociação. O trabalhador só para a empresa quando não há negociação. Quando não tem acordo, né? Quando não tem acordo. Não, nem negociação, às vezes nem há negociação. Então, eu queria entrar nesse tema aqui e fazer o meu protesto contra esse cara que fez um comentário que, na minha opinião, representa o capitalismo e ele não está preocupado com o trabalhador. Muito bem, 12:11, vou tocar um sucesso, daqui a pouco eu volto para te perguntar o seguinte, olha, segura aí, Tadeu, a reforma política contempla a vontade da população, ô Tadeu, ou apenas dos concessionários, né? Não, aliás, dos congressistas e também dos partidos políticos. Mas daqui a pouquinho você vai me responder, fica calmo, toma um café, toma uma água, que daqui a pouco tem mais Roda de Amigos. 12:12. Aqui vamos concluir a pergunta novamente, a reforma política contempla a vontade da população ou apenas dos... O que é isso aqui, mano? Congressistas, né? E dos grandes partidos políticos do nosso Brasil brasileiro, Tadeu Moraes? Bom, eu posso dar uma voltinha para chegar no claro, não, voltinha não. Aqui nós temos um horário, tá. Não dá tempo de voltinha. Mas como diz mamãe, um arrudeio você pode. Vou dar uma arrudeada então aqui. Tá Quando eu sou do Ceará, vou arrudear aqui então. Não, eu queria pegar aqui um pouco que o Edson falou aqui, na questão do cenário atual, que passou a reforma trabalhista, vai ser implantada a partir do dia 12 de novembro, e o trabalhador vai se dar conta do que afetou a vida dele quando tiver a prática, estiver funcionando, né? Agora, tudo isso acontece porque o capitalismo, os empresários, eles se prepararam. Essa discussão de reforma não é de agora, já dá mais de 30 anos. Faz tempo, né? E eles estão se organizando. E o trabalhador, o Edson falou em 120 parlamentares que votam a favor dos trabalhadores, mas na verdade nós temos 50 deputados ligados ao movimento sindical. Nós temos 50 deputados. Enquanto só empresários, ou que foi bancado por eles na campanha, são mais de 260. Então o que aconteceu? A população votou errada. Entendeu? Não escolheu os representantes dele, aí o que aconteceu? Fez a reforma trabalhista, não aconteceu a reforma previdenciária porque houve uma pressão, uma mobilização maior, o governo ficou com medo, mas não é pauta ainda do Congresso, nós não podemos também fugir disso. E a reforma política também vem do mesmo caminho, ou seja, pensava-se de uma reforma política onde você poderia moralizar um pouco a política brasileira, não é? Apesar de que, na minha opinião, você moraliza na hora do voto, porque você tem a liberdade de escolher. Então, se você souber escolher a pessoa que representa, que tem um histórico bom, que tem um passado limpo, eu acredito que a gente começa a moralizar. Então, assim, na verdade, não houve reforma, houve alguns ajustes, né? Houve alguns ajustes, criaram o fundo de campanha público, né? Que vai beneficiar algumas pessoas. Mantiveram ainda aquela estrutura de quem tem dinheiro pode botar dinheiro do bolso, né? Isso eu senti na pele na eleição passada, né? Minha esposa foi candidata a prefeito de Carapicuíba, nós tínhamos 150 mil reais na poupança, o adversário tinha mais de 2 milhões. É diferente, né? Então nós fizemos uma campanha com 400 mil reais. Entendeu? Então você vê que a diferença da política ainda não tem dessa democracia de ter os direitos iguais. Mas ele utilizou então o dinheiro dele? Não, uma parte, né? Uma parte foi dele, né? Então, tem-se uma verba, né? Uma parte foi dele. Nós usamos fundo partidário que o partido deu. Né? Então, assim, aí continua a disputa injusta. E o que foi aprovado essa semana em Brasília é basicamente manter, eles procuraram manter, quando propuseram o Distritão, eles queriam manter o curralzinho deles lá, né? Então, grandes partidos com legendas e parlamentares que não querem sair lá do Congresso Nacional ou do Senado, procuraram votar uma reforma, aliás, na virada do ponteiro, né? Porque o presidente assinou ontem, né? Que foi o dia de prazo para que ele sancionasse a lei. Então não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa. Agora, eu acredito que a mudança vai ser maior quando a população tiver consciência do voto. Muito bem, tá? Bem. Eu acho que o ano que vem é o ano da renovação. Eu acho que tem que colocar pessoas novas, pessoas que não estão lá, né?
E seria importante, se está lá e funcionou e ajudou, mantém. Se não, tira fora. Porque lá não é um meio de vida, lá é um parlamento onde a população delega para esse parlamento fiscalizar o governo, o executivo, e aprovar leis que venham de encontro aos interesses da população, que é uma coisa que nós não temos no Brasil, né, Edson? É o bem-estar social da população. Ou seja, aqui para você ter saúde pública, você fica na fila ou morre, né? Para você ter uma saúde boa, você tem que custear. Então, além dos impostos que você paga, você tem que pagar saúde, segurança, educação. Então, é um país que deve muito para quem produz, para quem faz a riqueza da nação. Muito bem, mudando um pouquinho de assunto, Tadeu, estou vendo aqui, você faz um trabalho excelente no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e região. Me conta uma coisa, lá você é cidadão de Carapicuíba, né? Cidadão de Carapicuíba. Mora em Carapicuíba. Lá tá essa pergunta, tanto vai para os dois aí. Lá existe alguma empresa metalúrgica que que faz parte do seu sindicato, não? Aonde? Em Carapicuíba? Não, é assim, ó. Na verdade, o modelo sindical no Brasil é por cidades. Certo. Então, por exemplo, nós temos Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi. Essa região nossa aqui tem o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Ok. Entendeu? Então, Então, Osasco e região abrange o... Osasco, Barueri, Itapevi, Carapicuíba, Cotia. Por que eu sou metalúrgico do Sindicato de São Paulo? Porque eu trabalhava numa empresa em São Paulo. Ok. Entendeu? Então, independe. É indiferente onde você mora. O que funciona ali é onde você trabalha. E eu sou oriundo aqui de uma empresa que não existe mais, que é aqui no Jaguaré, a antiga RCA Vitor, que fabricava o disco do vinil. Aquele do cachorro. O disco do vinil, a válvula da televisão, mas eu já fui depois da válvula, já estava no tubo de televisão. Você é da válvula. Esse rapaz é Tadeu antigo. quer Eu ser já, novo. eu já produzia o Esse tubo, rapaz é antigo. o tubo da televisão, entendeu? mesmo? Tadeu quer ser Eu saí dos Correios demitido por justa causa, fiquei 2 anos desempregado, mas eu não fiquei desempregado, fui vender roupa de cama na rua, batendo em porta com sacolinha, O né? famoso sacoleiro, né? Isso, batendo porta em porta, um mascate, né? A gente chama do Ceará. Mascate, antigamente mascate. E aí eu tinha um cunhado que trabalhava na RCA e na época tinha o QI. O que indica. Isso, e eu tive sorte de ter um cunhado lá, e ele levou o meu nome lá e eu consegui entrar na metalúrgica, aqui na RCA Vita, era aqui na Jaguaré, Presidente Altino, Jaguaré. Jaguaré. E aí, daí eu fui pro Na sindicato. verdade, era entre Presidente Altino e Jaguaré, no entorno o que, ali, né? o que divide de Osasco São Paulo é a ponte, né? Isso, exatamente. É o viaduto. E eu trabalhava do lado de lá, na Jaguaré Mirim, na Leopoldina. E aí eu fui pro sindicato também, virei cipeiro, virei delegado sindical e acabei virando diretor do sindicato dos Rapaz, metalúrgicos. já está há quanto tempo, hein? Olha, eu fui para lá em 89, na verdade eu fui em 90. A eleição foi em 89, eu fui em 90, na época o presidente do sindicato era Luiz Antônio de Medeiros. Faz tempo, então. Faz hein? tempo, um bocado de tempo. 12:21, roda de amigos, também a cultura, também a música. Olha só, hein? Meu Deus do céu. Que música é essa, Edson? Tá apaixonado, rapaz? Essa música é índia, mas na versão original, né? Cascatinha anda, né? 12:21, você tá aqui, ó. A Casa da Música Sertaneja. Espaço Sindical. Noivou, casou rapidinho, hein? Quem? Pegou o Cascatinha, pegou a Inhana no circo. Foi rapidinho. Foi rapidinho. Meio dia 25, vamos voltar aqui ao assunto roda Amor. de amigo. Amor Tadela. Ô, Tadeu, me conta uma coisa, hein? Diz que tá voltando aí um imposto sindical. Qual que é a sua opinião, guerreiro? Você é a favor ou você é contra do imposto sindical? Eu quero sinceridade. Sinceridade. Na verdade, não está voltando o imposto sindical. Na verdade, o imposto sindical não acabou. Ele deixou de ser obrigatório. Se o trabalhador individualmente chegar para o patrão dele e falar assim, está aqui uma carta, eu quero que continue descontando imposto sindical para o meu sindicato. Vai continuar descontando. Acabou a obrigatoriedade. Exatamente. Isso. E o que se está discutindo lá com o presidente da República no Congresso Nacional é um projeto de lei criando, não é um imposto sindical, uma contribuição a ser aprovada em Assembleia pelos trabalhadores. Entendeu? E aí estão colocando o mínimo de 10% da categoria. Ou seja, o Edson tem uma categoria de 100 mil trabalhadores, ele tem que fazer uma Assembleia com no mínimo 10 mil trabalhadores
para aprovar. É uma proposta que está indo daqui a uns 10 dias para o Congresso, e aí você vai pôr em aprovação no Congresso Nacional. Agora que você fala assim, você é contra o imposto sindical, tudo que é imposto é ruim. Mas o sindicato, para se manter, tem que ter contribuição do trabalhador. Não dá para você ter uma instituição que representa os trabalhadores fraca, que você enfrente uma instituição que representa o setor patronal forte. Então tem que ter igualdade de peso para você ter poder de negociação, porque quem defende os trabalhadores é os sindicatos. Né? Desde quando começou o capitalismo, que existe essa discussão e esse enfrentamento, no bom sentido, claro, da discussão entre trabalhadores e empresários. E quem representa é o sindicato. Até porque muita gente se ilude achando que essa nova lei que foi aprovada, o trabalhador vai estar negociando algumas vezes direto com a empresa. Agora eu pergunto, qual é o poder de negociação que você tem de você sozinho encarar o teu patrão e você falar não na cara dele? É verdade. Ele não está percebendo isso, o trabalhador. Porque se o patrão falar assim, olha, eu quero que você faça aqui a sua quitação anual de seus direitos. Ah, mas eu não quero. Você vai ter que querer, ué. Olha, eu estou aqui com um problema, eu queria fazer um acordo aqui com você de reduzir o seu salário. Ah, mas eu não vou fazer. Você acha que é assim fácil? Se com o sindicato as empresas já impõem em cima do trabalhador, imagine se é o sindicato. Então, voltando ao imposto sindical, mas o sindicato tem que ter a participação e a contribuição por parte dos trabalhadores. Quando os anarquistas aqui, italianos, vieram aqui para o Brasil e criaram toda essa luta para montar os sindicatos, eu posso falar do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, por exemplo, né? Quando ele foi fundado, trabalhadores que trabalhavam aqui na Leopoldina, saíam daqui da Leopoldina de pagamento, de bonde, e ia lá para a Praça da Sé pagar a mensalidade do sindicato no caixa. Porque tem uma consciência de classe, entendeu? Muita gente fica só do sindicato pensando na colônia de férias, pensando no clube de campo ou até no ambulatório médico. É claro, com a ineficiência do Estado de não dar a saúde para o trabalhador, muitas empresas pequenas, principalmente no setor metalúrgico, não têm convênio médico. E acaba o sindicato cumprindo esse papel. Mas a função do sindicato é lutar pelos trabalhadores. Você tem que ter uma instituição, você tem que ter alguém que te represente, que enfrente todo esse capitalismo e consiga para você. Então, sim, uma coisa imposta não é boa, mas o trabalhador tem que ter a consciência, que ele tem que ter uma instituição forte. Para ela ser forte, ela não pode receber dinheiro do patrão nem do governo, ela tem que receber contribuição do trabalhador. Muito bem, meio-dia e 29. Tem abraço, Não, a questão do tema do Tadeu, só pegar aqui pela nossa visão de ótica. Bom, é preocupante quando a gente senta com o presidente Temer para negociar esse tipo de coisa. Presidente que, na nossa opinião, é ilegítimo e não dá para combinar com quem não cumpre trato, entendeu? Então, o presidente Temer é temerável. Então, também não tem uma divergência da opinião. Defendemos a autonomia sindical. Para o ouvinte da Rádio Terra, o sindicato tem que ser autônomo. Tem que pegar dinheiro do governo nem coisa nenhuma. Hoje em dia existe um dia de serviço que você paga, né? É uma das cartinhas. E a mensalidade mensal de sócio, que é assistencial. Certo? Ele pode rejeitar com a carta de oposição. Né? Então, eu sou da opinião, nossa categoria, e a nossa central, bota aspas, tá? É a teoria. Depois na prática é outra coisa. Que autonomia sindical, o sindicato tem que justificar sua existência para o trabalhador. Então, um cara aqui de grandes redes que ganha um salário que não é muito, ele tem que justificar porque ele vai tirar do seu bolso e pagar o sindicato. O que o Tadeu falou é muito importante. Na época dos bondes, o pessoal tinha consciência de ir lá pagar a sua mensalidade. É preciso, Tadeu, resgatar isso hoje. A consciência do trabalhador está pagando e por que está pagando. E a importância também de Exatamente. ter um sindicato. E a importância. Tem que ter importância, então, né? A importância, sim, que ele sabe que a convenção que garante os direitos dele é a garantia, até a garantia do emprego. O que a mídia, a má mídia, a grande mídia pega, Tadeu? Eles pegam os maus exemplos dos sindicatos pelegos e colocam na mídia e quer generalizar todo mundo. Então, quem está com medo do fim do posto sindical não é sindicato de luta. É sindicato que não tem trabalho. Então, para mim, para nós aqui falando particularmente, que cabe o imposto sindical, que já acabou, não sei como está funcionando, porque o sindicato que a gente atua é grande e tem trabalho. E os trabalhadores reconhecem tanto que
O último campeonato que a gente teve aí de futebol society aglutinou centenas de trabalhadores, centenas de trabalhadores, e com a entrega do informativo, que nós rodamos 50 mil, não cobra em toda a base, os trabalhadores realmente pegam o informativo e falam que é um sindicato de luta, não pela questão dos benefícios, mas sim pelos parceiros que nós temos e pelas ações que a gente desenvolve aqui na região. Então, quando senta-se com o governo Temer, eu acho que é uma cena até meio patética, né? Porque a situação tá do que tá, não é só do Temer, tá? O Tadeu até falou aqui nos bastidores, vem de longas datas, de décadas atrás, até o governo Lula, o governo Dilma, também teve, não fez nada que garantisse o trabalhador, até por plebiscito poderia mudar, não fez nada, e todo mundo se calou, e agora nós temos trabalhadores correndo atrás. E destacar aqui o meu amigo Tadeu, que o Tadeu já foi mascate, carteiro, fazia disco. Esse Tadeu aqui tem que vir mais aqui na Rádio Terra, que muito alegra as histórias dele de luta. Muito bem, agora só para fechar aqui. Eu queria fazer um debate agora, não queria isso não, mas o Edson tocou no tema que é assim. Nós estamos num momento onde o radicalismo não leva a nada. Sim, claro. Né? Então, o processo de conversação, de negociação é importante. Muito. E eu cito o exemplo aqui de 88, da Constituição. Você tinha lá a direita, na Constituição, você tinha a esquerda e você tinha o centrão. A esquerda era contra tudo. E a direita era a favor do que era bom para o capitalismo. E aí, pessoas do movimento sindical, posso até citar aqui o ministro Magri, ex-ministro, e o Medeiros, eles foram negociar com o centrão, e aí conquistaram as 44 horas semanais, tá? Conquistaram na negociação, conquistaram o 13º de férias, conquistaram 120 dias para mulheres na época, ou seja, conquistaram vários benefícios que se fosse radicalizar não conquistariam. O que está se debatendo no Brasil hoje é assim, se com o sindicato já está ruim, sem o sindicato é pior. Agora, eu concordo com o Edson, quando nós temos 12 mil sindicatos no Brasil e 4 mil não faz nada, ou mais. Eu diria para vocês aqui, sem medo de errar e sem medo de falar, que 70% do sindicato do Brasil não serve para nada. Você tem lá o presidente e o tesoureiro, às vezes é marido e mulher, ou é pai e filho, entendeu? E aí fica lá esperando chegar Passa para a família. Chegar o imposto sindical. Pai, avô, tio, isso, tia, irmão. Dinastia, de pai para filho, né? Eu concordo também, entendeu? Então, agora, o dinheiro que o sindicato pega não vem do governo, deixar claro aqui. Muita gente acha que o governo dá dinheiro para os sindicatos. Quando você pagava o imposto sindical, ele era recolhido para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal repassava 70% dos sindicatos, para as federações, se não me engano, é 15%, 5% para a confederação e 20% para o governo. E aí, com o governo Lula, o Lula fez um acordo com as centrais sindicais, reconheceu as centrais sindicais como instituição máxima do movimento sindical, e aqueles 20% que ficavam no Ministério do Trabalho foi repassado para as centrais, dividido de acordo com a quantidade de filiados de cada central. Okay. Tanto que a CUT recebe mais do que a Força, que ela tem mais sindicatos de trabalhadores filiados. Agora, não dá também para a gente ficar fazendo... Eu sou, por exemplo, eu não vou fazer um acordo com o patrão dele dar uma parte do sindicato. Eu não quero dinheiro do patrão, eu quero dinheiro do trabalhador para manter o sindicato independente, autônomo. Agora, quando você não negocia, você cria um impasse. E se você cria um impasse, você não... Aquele negócio nem ata e nem desata, entendeu? Então, eu sou socialista, sou um social-democrata, desde o começo da minha militância, sou de esquerda, mas eu acredito no diálogo. A conversa é fundamental. Se você não conversar, você não chega em lugar nenhum. Só para a gente fechar, na sua opinião, quantos sindicatos estão sem fazer nada pelos associados? Então assim, viu, Edson? O ano passado teve 4 mil sindicatos que não fez acordo coletivo para suas categorias. Não fez acordo. 4 mil sindicatos que não fez acordos coletivo para suas categorias. Enquanto você tem os comerciários que faz acordo, você tem os metalúrgicos que faz acordo, que garante as leis da convenção, né? Que quando o Edson falou aqui, o legislado... Segue a regra, né? Ele falou vezes o legislado. O negociado sobre o legislado, mudou a lei. Ou seja, o que o movimento sindical hoje, junto com os trabalhadores,
negociar com as empresas, ele prevalece até mais do que a Constituição. Porque foi mudada a Constituição agora de falar do seguinte, olha, o negociado se sobrepõe sobre o legislado. Então, se a gente negociar agora, nas convenções coletivas, que é o que os comerciários estão fazendo, a gente vai fazer também, de manter as cláusulas da convenção coletiva, significa que a reforma trabalhista para nós metalúrgicos ou para os comerciários não vai funcionar. Muito bem. Porque o que a gente vai negociar com os patronal, o que nós temos hoje, que foi tirado lá no Congresso Nacional, mas as categorias organizadas têm hoje, têm todos os direitos. Se a gente mantiver ela e negociar, o que foi aprovado não vai valer o que a gente negociar. Muito bem, 12h37, rapidinho, Edson, rapidinho, a volta do imposto para você é importante? Você é a favor, você é contra? Bom, seco, porque nós vamos de música daqui a pouco, somos contra, porque o sindicato tem que ter uma autonomia sindical e respeitamos aí a opinião do Tadeu da questão do diálogo, mas no nosso entendimento nós não sentamos com golpistas nem com pessoas que chegaram no poder dessa forma. Muito bem, 12h37. É isso aí. Programa Roda de Amigos. Estamos apresentando Espaço Sindical. Ó, ele é o Bruno e o Marrone, né? Um só ou são dois? O outro não fala nem canta. Essa piada é boa. Né? Edson, Eu Tadeu Moraes, considerações Finais. para essa tarde? Já você terá outro compromisso, né? Com outra emissora de rádio, cara tão ilustre, Isso aí e é já pula daqui para outra casa, né? Isso é Fraco bom não, demais. hein? Não, Muita pode informação. Eu acho interessante que o cara falou, você é político? Não, eu sou um cidadão, um trabalhador politizado, né? Mas assim, a luta é constante. Muita gente interpreta, claro, eu vou repetir aqui, tem muitos sindicatos ruins no Brasil mesmo, tem sindicato que tira o couro do trabalhador, mas tem sindicatos organizados que lutam, conquistam, né? E o trabalhador tem que valorizar a sua instituição. Da mesma forma que o Sistema S da vida, as Fiespes, Fieste do Rio de Janeiro, né? Essa estrutura que os caras vão na televisão. E aí ninguém fala, viu, Edson? Eu estou me despedindo minhas considerações finais, mas eu queria tocar no tema aqui que ninguém fala. Esse Sistema S que tem no Brasil, que também foi criado por Getúlio Vargas, quando criou a CLT também. Faz tempo, hein? Isso. Ele, quando criou o Sistema S, ele criou para qualificar o filho do trabalhador. Ou seja, as empresas fazem uma contribuição que alguém administrava, que ia fazer a qualificação. O orçamento do Sistema S hoje chega em torno de 15 bilhões. 15 bilhões. Esse dinheiro é para qualificar os trabalhadores e requalificar. Hoje você tem o menor aprendiz, ponto. Mas se você quer fazer uma requalificação do Sistema S, você tem que pagar. Muito bem. E ninguém questiona que é uma verba pública. O movimento sindical algumas vezes quis participar do Sistema S através de um conselho e até hoje ninguém abriu e ninguém deixa participar. Então, quando é fácil criticar o trabalhador, quando fazem propaganda e campanha paga nos rádios, televisão e jornais contra o movimento sindical, é um dinheiro do trabalhador que ele está usando, que deveria ser usado para o trabalhador e não está usando. Então, é muito fácil chegar e tentar reduzir, destruir o sindicato de trabalhadores, porque sempre fomos nós e vai ser sempre nós que vai enfrentar o capitalismo para defender os direitos dos trabalhadores. Muito bem. Abraço a todos, muito obrigado e estamos à disposição. Muito bem. Edson Bertoldo, sempre no seu garbo, na sua elegância. Fazendo jabá, né? Jabá. Seu Samuel não vai gostar de jabá. Poxa, É o seguinte, gente, no pique, obrigado aí pela audiência. Eu vou abrir aqui o espaço para o companheiro fazer a questão aí da vigilância privada aí, né? Daqui a pouco debate grande, que ele veio de um congresso, o nosso presidente Amaro. Dizer para vocês, foi um prazer estar nessa tarde de sábado aqui, chuvosa aqui na cidade de Osasco. E a luta continua, nós somos contra o imposto sindical, acho que tem muito imposto, acho que o trabalhador tem que pagar o seu sindicato de forma consciente. E as centrais sindicais, confederações, federações, que corram atrás, né, vai atrás do trabalhador, vamos atrás das situações, porque é isso aí que o Brasil precisa, é de trabalho, que as pessoas justifiquem o que ganham. Senão assim a gente vai pra frente. Muito obrigado e até sábado que vem, ouvintes. Não, mas você não vai embora não, você vai ficar aqui com o Amaro, tá chegando, o pau vai quebrar aqui. 12h44.